histograma é um conjunto de retângulos justapostos, em que o número de retângulos é igual ao número de classes da distribuição, sendo que cada classe é representada por um determinado retângulo ou coluna. Então, nós vimos a questão dos gráficos em colunas lá para variáveis qualitativas. Então, a ideia é a mesma, em colunas, com uma única diferença e significativa diferença. Que agora os retângulos, ou as colunas, poderíamos dizer assim, eles são justapostos. São exatamente um colado ao outro, tá? Por favor, corrijam na apostila, né? Houve um erro, a questão da impressão desses gráficos. Lá está histograma e tem só as colunas separadas, mas elas devem ser juntas, né? Por definição, um histograma ele é um gráfico em que as colunas estão justapostas, tá? Por favor, corrijam isso para não confundir. Bom, seguindo aí a ideia dos histogramas, é que um histograma, a área de cada retângulo, é igual à frequência da classe correspondente, sendo que a área de todo o histograma corresponde à frequência total da distribuição. Então, nós temos a observar o quê? Nós temos o histograma, cada retângulo vai estar representando uma determinada classe ou um determinado valor, né? Porque se nós podemos pensar, eu não necessariamente eu vou criar um histograma com classes, eu posso criar com valores possíveis. Quando eu não tenho um número de valores possíveis muito grande, não necessariamente há essa necessidade de se criar classes, né? A gente até comentou sobre isso. Então, a ideia é o quê? Se eu tiver um retângulo, né, ou uma coluna, essa coluna ou esse retângulo, ele representa justamente a frequência dessa classe ou desse valor. Bom, e todo histograma tem a distribuição de frequência total daqueles dados que se precisam armazenar, que precisam representar. Seguindo aí, nós temos que a altura do retângulo ele representa a frequência, só que a largura representa a amplitude. Bom, o que a gente consegue concluir com isso? Que quanto maior for o retângulo de uma classe, ou seja, então mais alto vai ser esse retângulo. E quanto maior a largura do retângulo, maior a amplitude. Então, a gente tem que observar que nós vamos aí ter duas variáveis. A largura no eixo X e a questão da frequência, né, no eixo Y. Tá? Vamos verificar como é que a gente constrói um histograma? Então, nesse caso, a gente vai precisar representar no eixo X as classes ou os valores possíveis, né, relembrando que não necessariamente eu vou ter uma classe, e que as frequências vão estar no eixo Y de um sistema cartesiano. Nesse caso, a gente pode estar construindo um histograma tanto com a frequência absoluta, a frequência simples, ou com a frequência relativa, que é em termos percentuais. Bom, mas aí tem alguma vantagem. Qual que é a vantagem, por exemplo, estar utilizando a frequência relativa ao invés da frequência simples? Bom, a vantagem é que, com a frequência relativa, a gente consegue ter uma informação mais percentual de uma classe em relação às demais. Isso até mesmo da frequência relativa. Não é esse o conceito? A gente observar uma determinada classe em relação ao todo? Então, quando eu criar, por exemplo, um histograma apenas com a frequência relativa, eu também vou ter essa informação. A ideia, pessoal, da nossa aula hoje é observar o seguinte. Na aula de número 4, nós aprendemos a construir, né, uma tabela de distribuição de frequência. Então, agora vamos fazer uma conversão. Todas essas informações que estão ali presentes numa tabela serão transpostadas, serão transferidas para um gráfico. É essa a ideia aí. Então, vamos verificar como que seria. Lembrar aí a questão de um exemplo lá da aula passada, em que nós temos apresentar agora um exemplo em que tenham as classes, né? Então, vamos construir um histograma utilizando as classes. Nesse caso aí, é aquele mesmo exemplo lá da aula passada. Então, nós temos 7 classes. A primeira classe com indo até o 4, com uma frequência relativa de 7, e assim por diante. Então, isso tem tela na apostila, exatamente igual. Então, a ideia é só vocês observarem como que nós vamos converter essa tabela num gráfico, né, de uma forma visual. Então, de acordo com essas informações, o histograma ficaria da seguinte forma. Olha lá. Então, nós temos o histograma, observe que nós temos aí os retângulos justapostos, e embaixo nós temos cada uma dessas classes que foram retiradas lá da tabela, sendo que nesse gráfico aí, a diferença é que eu tenho apenas a frequência
simples, ao invés da frequência relativa, que era no exemplo anterior. Então, quantitativas. Sim. Então, o próximo é o polígono de frequência, né? Então, o polígono de frequência é um gráfico em linha. Olha que está destacado, o gráfico em linha. Lembrando que esse gráfico você já conhece, né? Sendo as frequências marcadas sobre perpendiculares ao eixo horizontal, levantadas pelos pontos médios dos intervalos de classes. Bom, pessoal, isso pode estar escrito muito rebuscadamente, muito difícil. Não, é simples isso aí. É o seguinte, tem aquele gráfico anterior que a Tereza mostrou pra gente, que é o histograma, não é isso? Tem aquelas colunas justapostas. É simples para fazer, no caso, um polígono de frequências. Já que é um gráfico em linha, a gente faz o seguinte, pega cada uma das colunas, o parte superior dela, ou seja, o topo de cada uma das colunas, e encontra o centro de cada um dos topos, o centro mesmo, o centro do topo. E a gente faz o quê? Marca um pontinho lá, né? E aí depois faz o quê? A brincadeira de criança. Una os pontos, junte os pontos e faça um tracinho juntando os pontos. Só que o traço não pode ser curva, tem que ser em linha. Então olha só o que vai acontecer. Utilizando o histograma, encontra-se o ponto médio, como eu falei, do topo de cada retângulo e faz a marcação. Em seguida, traça-se e desenha-se uma reta unindo os pontos marcados. O resultado é isso aí, pessoal. Olha aí. Mas não dá para visualizar direito, né? Não dá para visualizar direito como que eu obtive o ponto central do histograma. Mas, na verdade, o resultado é esse mesmo. Então, observe que dá para verificar que quem tem na primeira classe tem menos computadores que está quer dizer, a venda de computadores da primeira classe é inferior à segunda, a quantidade de dias, né? A quantidade de dias da venda de computadores de segunda classe é inferior ao terceiro dia. No terceiro dia não, na terceira classe, desculpe. No entanto, a quarta classe é inferior do que as três anteriores. Quer dizer, com essa linha aí, fica fácil de visualizar, né? Como enxergar o que esse gráfico está querendo representar. Mas voltando para o desenho, ou seja, como foi feita? Foi feita a partir de um histograma, pelo menos foi a dica que foi dada. Para entender como é que isso aconteceu, é melhor então projetar os dois gráficos, um sobre o outro, o histograma e depois esse gráfico de polígono de frequência, para verificar que realmente é só pegar o ponto central do topo de cada coluna do histograma. É isso que a gente tem no próximo slide. Observe aí, pessoal. Por trás a gente tem então o histograma, que ele é apresentado pela Tereza anteriormente, e aí a gente pega o topo de cada um dos gráficos, marca o elemento central e depois traça uma reta unindo todos esses pontos. E aí, traçando a reta, depois, claro, no caso a gente apaga o histograma e a gente vai obter o caso aí, o gráfico de frequência, o polígono de frequências, que é um gráfico interessante para ser utilizado. Então, além desse polígono de frequência, a gente pode obter de uma outra forma também um gráfico semelhante, né? É verdade, só que aí a gente vai precisar um outro tipo de frequência para construir. No caso aqui foi a frequência relativa, né? Isso, a frequência simples. Simples ou absoluta. Então agora vamos seguir outro tipo. Vamos aí conhecer o polígono de frequência acumulada. Neste caso, esse tipo de gráfico é conhecido também como ogiva. Tá? E esse gráfico é um gráfico de linha que apresenta frequências acumuladas, exatamente como a distribuição de frequência acumulada. Então vamos conhecer como é que ficaria, como construiria? Bom, então para cada classe, vamos fazer uma marcação, né, um ponto no valor da frequência acumulada, e depois, a cada 2 pontos, vamos unir uma reta. Então, também não adianta ser outro, tem que ser uma reta para unir esses 2 pontos. Para cada classe a gente vai fazer isso. Vamos ver como é que ficaria de uma forma mais visual? Ótimo. Então, nós temos aí a mesma ideia, o mesmo exemplo, a distribuição de frequência dos notebooks vendidos da empresa X. Tá? Então, nesse caso, nós temos as classes devidamente no eixo X e as frequências no eixo Y. E, neste caso, ela é a frequência acumulada. Tá? Observem, por exemplo, que quando eu tenho lá na minha última classe, que vai de 19 até 22, ela chega justamente na linha 50. Então, quando a gente faz a frequência acumulada, quando eu chego lá na última classe, não é a soma de todos os anteriores, então tem que dar o valor o quê? De 50. Então, não tem como errar, tá, pessoal? Isso é tão importante que eu já vi, por exemplo, provas de concurso, colocava lá qual gráfico e dizia que gráfico é esse. Né? Então, tinha justamente esse gráfico de frequência acumulada, de frequência simples. Então, a ideia é isso mesmo. Então, quando chegar, por que